Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Quantas vezes a nossa vida é governada por desejos que nos afetam, que às vezes tentam definir quem nós somos e por vezes até que levam à nossa destruição mental. Creio que às vezes há uma luta constante dentro de cada um de nós. A batalha entre viver segundo os desejos da carne e viver segundo o Espírito. Não é uma batalha fácil quando esses momentos acontecem. Nem é uma luta visível aos olhos do mundo. Ela acontece muitas vezes no nosso silêncio, nas escolhas em que nós fazemos todos os dias. O que tem pesado mais na tua balança? O desejo de agradar a Deus ou os desejos egoístas que te afastam do propósito principal para o qual nós fomos criados, a glória de Deus? Vamos então olhar para esta luta interior e descobrir que quando vivemos pelo Espírito, encontramos uma liberdade verdadeira, não para fazer o que nos apetece, mas para viver de acordo com o Espírito. Por isso eu gostava que pensasses, antes de abrirmos o texto bíblico, quais são os desejos que realmente guiam a tua vida? Os desejos de Deus ou os desejos do teu eu? Então o título da mensagem de hoje é Desejos que Pesam. Vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas capítulo 5, versículo 13 até ao versículo 26. E olharmos então para esta carta escrita pelo apóstolo Paulo às 4 igrejas na Galácia, percebemos que ele dá total ênfase à salvação por meio da fé no Senhor Jesus, em contraste com os falsos mestres que afirmavam ser necessário Jesus mais as obediências, ou melhor, mais a obediência às leis, como as festas, rituais, etc. A partir do capítulo 5, entendemos que quando reconhecemos o que Deus fez e temos fé em Jesus, o nosso modo de viver será transformado, levando-nos a obedecer às leis de Deus. Para clarificar o seguinte, no Antigo Testamento podemos encontrar 3 tipos de leis. Em primeiro lugar, a lei civil de Israel era aplicável àquele contexto da nação, embora possa ter alguns princípios importantes para nós nos dias de hoje, mas era para Israel. A lei cerimonial, lá está, as festas, etc., que ficaram ou terminaram quando Jesus veio. E depois a lei moral, os 10 mandamentos que ainda têm valor para nós nos dias de hoje. Assim, quando nós afirmamos que já não estamos debaixo da lei, estamos a dizer que já não estamos debaixo que a lei, ou que a condenação da lei nos traz pela desobediência à lei dos 10 mandamentos, à lei moral. Mas, ao afirmarmos isso, estamos a afirmar na mesma, ou estamos a afirmar ao mesmo tempo que os mandamentos de Deus ainda são válidos para os dias de hoje, mesmo que a lei civil, a lei cerimonial já terem terminado. Agora, se colocarmos os nossos desejos numa balança, será que pesa mais o desejo de obedecer a Deus ou de seguir os nossos próprios desejos, que muitas vezes são pecaminosos? Então, em primeiro lugar, vamos ver o desejo de amar o próximo. Vamos ver então o versículo 13 e versículo 14. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião, a ideia aqui de oportunidade, à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Paulo inicia este capítulo 5 a falar sobre a verdadeira liberdade em Cristo, mas começa questionando: livres para quê? Temos liberdade para quê? E desafia então os cristãos a compreenderem que a liberdade em Cristo não é uma licença para o pecado, mas sim uma responsabilidade de viver em amor e no serviço aos outros. Muitos estavam a usar a liberdade como desculpa para negligenciar os mandamentos de Deus, desde que praticassem a lei cerimonial, porque achavam que a lei cerimonial era o centro da salvação.
No entanto, Paulo explica que a verdadeira liberdade não é libertinagem, que segundo o dicionário Pribrand, libertinagem é a vivência desregrada dedicada aos prazeres. Então a verdadeira escravidão espiritual ocorre quando nós somos incapazes de dizer não aos nossos desejos, especialmente quando eles nos afastam de Deus e daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Foi por isso que Jesus afirmou em João 8,34 que todo o que comete pecado é escravo do próprio pecado. Usar assim a liberdade em Cristo como desculpa para o pecado é um erro, pois a liberdade que nós temos em Jesus é uma liberdade que deve ser vivida com responsabilidade. Quem está em Cristo deve procurar agradar em Deus em tudo o que faz. Foi essa a conclusão que o rei David disse quando escreveu no Salmo 19,14 que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor. E na igreja da Galácia, a negligência dos mandamentos de Deus estava a levar a igreja a ter divisões entre si. Quem não se submete à lei de Deus não tem, dessa forma, um amor genuíno para amar o próximo, pois a liberdade que nós temos em Cristo, conforme lemos, deve ser usada para servir os outros em amor. Jesus desafiou-nos, inclusive, até a amar os nossos inimigos, Mateus 5,44, mostrando que a verdadeira liberdade leva ao sacrifício, ao serviço sacrificial, não ao egoísmo. Servir aos outros com amor significa viver para o bem deles, independentemente da maneira como nós somos tratados por eles. E a melhor forma de nós ajudarmos os outros é ajudá-los a crescer espiritualmente. Foi isso que Paulo desejou em Gálatas 4,19, que queria ver Cristo a ser formado nas suas vidas. Então, a melhor forma de nós amarmos as pessoas é desejar ver Cristo nas suas vidas. É desejarmos que as pessoas à nossa volta cresçam espiritualmente. Temos sido verdadeiros amigos dos nossos irmãos ao ajudá-los a crescer espiritualmente? Será que nos nossos relacionamentos nós temos procurado ajudar que os nossos irmãos cresçam espiritualmente? Temos também procurado pessoas que nos ajudem a crescer espiritualmente? Ou apenas pessoas para nos fazerem rir, que também tem o seu lugar, mas também precisamos de ter pessoas que nos façam crescer espiritualmente? Estamos a viver como servos uns dos outros, sem esperar nada em troca? Temos vivido a liberdade que Cristo nos deu? Ou estamos a usar a liberdade que Cristo nos deu para os nossos próprios interesses? Jesus, em Filipenses capítulo 2, versículo 7, dá-nos o maior exemplo do que significa liberdade e serviço. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Se não vivemos com o desejo de amarmos o próximo, vamos ver o que vai acontecer no versículo 15. Se nós, enquanto igreja, não tivermos o desejo de cuidarmos do próximo, vejam o que acontece. Versículo 15. Se vós, porém, vos mordeis, ideia de provocar o dano, e devorais destruir uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos, consumidos, morte. Então, mordeis, devorais, destruídos. É interessante perceber que dentro da igreja muitos cumpriam a lei cerimonial, mas negligenciavam o mandamento de amar o próximo. Isso acontece porque muitas vezes os religiosos, no mau sentido da palavra, concentram-se mais nas questões exteriores do que mostrar amor para com as pessoas. Concentram-se mais no exterior do que no interior, no seu próprio coração. E quando não há amor pelo próximo, ou surge o desprezo. Mais uma vez, o desprezo é uma arma tão subtil, mas ao mesmo tempo tão destrutiva. Nós não gostamos de pessoas que nos desprezem. Ou surgem os desprezos, ou surgem as contendas. Paulo usa uma imagem forte, reparem novamente no texto, associada aos animais selvagens, com uma progressão destrutiva: morder, devorar, matar. E recorre para nos mostrar o que pode acontecer quando a nossa prática cristã não reflete o amor genuíno. Vamos começar a morder uns aos outros. Não de forma literal, espero. A devorar, a matar. Esta imagem não é comum para comportamentos humanos e muito menos para um comportamento cristão. Assim, Paulo está-nos a alertar
das consequências de nós não desejarmos amar o próximo. As contendas, conforme vemos, têm o poder de destruir uma igreja, muito mais que as perseguições exteriores. Se olharmos para a história da igreja em geral, nós percebemos que aquilo que mais tem prejudicado as igrejas não foram as perseguições. Não me recordo de ver nenhuma igreja, por exemplo, em Portugal, a ter de fechar devido às perseguições. Não me recordo. Mas a falta de palavra nos púlpitos, gerando conflitos internos entre os irmãos. Quando não há palavra, há conflito. Quando não há o desejo de viver pelo Espírito, o desejo de amar o próximo, vai haver conflito. Isso sim destrói igrejas. Hoje nós não matamos fisicamente ninguém, até porque nós não podemos, mas destruímos reputações. A tal ponto que há vidas que já perderam a motivação ao serem devoradas e agora sentem-se espiritualmente mortas porque foram manchadas na sua reputação. A verdade é que nós podemos discordar uns dos outros. Eu discordo de mim mesmo todos os dias, porque isso é o sinal, ou pelo menos espero, porque é o sinal do arrependimento. Então nós discordamos uns dos outros, mas isso não deve afetar a nossa unidade. Porque a palavra unidade na Bíblia entende que haja pensamentos diferentes. Então o limite da discordância deve ser sempre a verdade nas questões essenciais da fé, o respeito, a igualdade de valor e o amor. E temos assim uma bela caixa. Agora a pergunta é, temos tido o desejo de amar o próximo? Mesmo com as nossas discordâncias? Amar o próximo como a nós mesmos é o que define a liberdade em Cristo. Não se trata de cumprir regras, mas deixar que o Espírito guie as nossas vidas para guiar-nos no cuidado para com aquele que está à nossa volta. É isso que vai fazer a diferença na nossa vida, na vida da nossa igreja. Sem o amor ao próximo, a liberdade vai ser um caos espiritual. Agora vamos perceber as diferenças entre viver para a carne e viver pelo Espírito. Versículo 16 até o versículo 18. Digo, porém, andai, a ideia aqui é vivei no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então, nestes 3 versículos, percebemos que há uma luta intensa nas nossas mentes. Fazer o que Deus deseja ou ceder à nossa velha natureza, às nossas origens. Mas essa luta é, na verdade, uma evidência que estamos no caminho certo. Quando há luta, é evidência que nós estamos no caminho certo. Quem não tem o Espírito não luta. Porquê? Porque vive como escravo do pecado, sem qualquer tipo de resistência. Viver pelo Espírito é o desejo de agradar, é o desejo de ter aquilo que Deus tem para as nossas vidas, mesmo quando nós não entendemos o porquê. E mesmo nas nossas incertezas, não devemos perder a capacidade de dizer que Deus é bom. Às vezes dizemos só quando Deus é bom, quando alguma coisa boa acontece, mas Deus é sempre bom, mesmo quando as coisas más acontecem aos nossos olhos. A verdade é que, por vezes, sentimos que nós não conseguimos viver pelo Espírito. E a realidade é que, por nós mesmos, nós não conseguimos. Mas o Espírito capacita-nos a viver segundo a nossa nova natureza. Quando satisfazemos os desejos da carne e ignoramos o que Deus tem para nós estamos a entristecer o Espírito Santo. É verdade que diz em Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Todo pecado entristece o Espírito Santo. A carne e o Espírito são opostos. Eles nunca caminham na mesma direção. Ainda assim, quantas vezes tentamos agradar a Deus e satisfazer os nossos desejos egoístas ao mesmo tempo? É impossível. Não há comunhão, é o que o texto diz, não há comunhão entre o Espírito e a carne. Mas ainda assim nós tentamos conciliá-los. Da mesma forma, nós somos chamados à comunhão com os nossos irmãos, mas vivemos em constante incompatibilidade com eles. Aquilo que é incompatível
nós queremos que seja compatível. Aquilo que devia ser compatível, nós tornamos-nos incompatível. Deixa-me ilustrar com uma imagem que pode parecer desagradável. A do porco e a do gato. O porco representa quem não tem o espírito. Por mais que o lavemos, ele volta sempre para a lama e nem percebe se ele está sujo ou se está limpo. É-lhe igual. Já o gato reflete alguém que vive pelo espírito. Quando a minha gata se suja, ou quando nós sujamos sem querer a gata, ela vai logo limpar-se. Qualquer coisinha a perturba, porque ela não suporta viver na sujidade. Isso é um pouco a imagem. Aquele que não é cristão vive como um porco, e desculpem a expressão, no sentido em que o pecado não lhe incomoda. Mas aquele que é cristão vive como o gato, porque qualquer pecado, mais dia menos dia, ele vai ter o desejo de ser limpo pelo Espírito Santo. Por isso, na tua vida espiritual, tens sido mais como o porco ou como o gato? Quem tem guiado a tua vida? O Espírito de Deus ou a carne? Quais têm sido os teus desejos? Viver pelo Espírito ou agradar a ti mesmo? O que tem levado a duvidar de Deus ao ponto de deixares de viver pelo Espírito e passares a viver para satisfazer a tua carne? Se tivesses de decidir agora quem vai guiar a tua vida, escolherias o Espírito ou a carne? Por isso, em primeiro lugar, o desejo de amar o próximo. Em segundo lugar, o desejo de viver pelo Espírito. Qual a diferença, então, entre viver as obras da carne e as obras do Espírito? Vamos olhar para o versículo 19. As obras da carne são conhecidas e são a prostituição, a impureza e lascívia. Neste versículo nós encontramos os pecados sexuais que a carne deseja, que são totalmente opostos à ideia de viver pelo Espírito. Prostituição refere-se a todos os relacionamentos sexuais fora dos parâmetros que Deus estabeleceu, que é o casamento entre o homem e mulher. Aplica-se tanto aos solteiros que se devem guardar para o casamento, como aos casados que devem se manter fiéis ao seu cônjuge. Em segundo lugar, a impureza. Esta palavra não se refere apenas a atos, mas também aos pensamentos e intenções do coração. Nós somos chamados a sermos fiéis também nos nossos pensamentos em relação ao nosso cônjuge, evitando consumir tudo aquilo que nos leva à tentação e da tentação à ação. A tentação em si pode não ser pecado, mas se nós alimentarmos a tentação constantemente, isso é pecaminoso. E mais dia, menos dia, a tentação vai levar-nos à ação. Então, este é um alerta muito grande, porque hoje em dia nós temos tudo acessível através da internet e precisamos de cuidar da nossa mente. E não só pela internet. Em terceiro lugar, nós vemos aqui lascívia. Refere-se a comportamentos públicos que chocam os outros com as suas ações, mostrando falta de vergonha. Então, estes desejos da carne não têm lugar na vida de quem vive pelo Espírito, que chama uma vida de pureza e de santidade. Mas se nós cometermos, o que é que pode acontecer? Versículo 20 a 21. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, fações. Versículo 21. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Os dois primeiros aspectos estão ligados ao ocultismo, a idolatria de imagens. Então, qualquer adoração, seja chamada de veneração, ou seja o que for, de imagem ou representação de algo que não seja Deus, é pecado. Ou seja, mesmo a imagem que represente Deus ou outras coisas, se nós cairmos neste pecado da idolatria, nós devemos nos arrepender. Feitiçaria, relacionada com as curas ocultas. A palavra, até aqui, está aqui a Daniel Mateus, não é? É daqui que vem a palavra farmácia. É usada neste aspecto. É usada para também alterar o estado emocional das pessoas ou para comunicar com falsas divindades. A ideia também de administrar venenos às pessoas.
Então, nos dias de hoje, isso inclui todas as práticas relacionadas com o ocultismo, bem como o uso de drogas ou até medicamentos usados de forma indevida para prejudicar a vida ou até que leve à morte. Os 8 aspectos seguintes estão relacionados com os nossos relacionamentos. Inimizade. Não devemos cultivar hostilidade com ninguém. Pelo contrário, nós somos chamados a promover a amizade e a paz. Porfias. Lutas, contendas, discórdias, significam a mesma coisa. Pessoas que transformam qualquer pequena questão numa grande confusão. Há uma pequena discórdia que tenho com a Luísa e de repente eu transformo numa enorme confusão, porque sou dada às porfias. Ciúmes. Desejo de ter o que os outros têm. Ninguém consegue ter um relacionamento saudável quem vive com ciúmes. As redes sociais, em particular, podem alimentar muito estes desejos, levando-nos a comparar constantemente a nossa vida com a vida dos outros. Iras. A ideia de indignação, raiva, é aquele temperamento explosivo que facilmente perde o controle em momentos de irritação. Quando a mostarda chega ao nariz, nós aí percebemos o que é que a pessoa é feita. Discórdias, atitudes de ambição egoísta, onde apenas a pessoa se importa com o seu benefício próprio, mesmo que isso implique prejudicar os outros. Então, se eu quiser subir na vida e tiver que prejudicar a Cristina, eu vou fazer isso porque eu sou o amor da minha vida. Dissensões, a postura de quem está sempre do contra. Às vezes acontece, cada vez mais nos dias de hoje, nós dizemos uma afirmação, a pessoa já está do contra, ela nem entendeu, ou devia perguntar o que é que te levou a dizer isso. Não, eu já sou do contra. Já sou do contra. Vais ter que me convencer de que aquilo que está certo. Ou seja, nem se pergunta o que é que te levou a... Parte-se logo para as dissensões, criando divisões ao invés de promover a unidade. Fações, a tendência de formar grupos para criar conflitos ou rivalidades uns com os outros. Não é grupos que já estamos todos cansados, grupos do WhatsApp, mas eu vou criar um grupo com algumas pessoas com o objetivo de dizer mal do outro das outras pessoas. Inveja. Está tudo muito ligado ao desejo de ter o que pertence aos outros ou de sentir que se merecia o que o outro conquistou. Isto, na verdade, devia ter acontecido comigo. O que aconteceu com o Nuno, isto devia ter acontecido comigo, porque eu trabalhei para isso e o Nuno não. Ou, por outro lado, alguém tem uma desgraça na sua vida e nós... Bem feito. Patrícia, depois de hoje da escola bíblica dominical, ela merece sair daqui e tropeçar e aleijar-se e tudo mais. Estou a brincar. Estes comportamentos corroem os relacionamentos e afastam-nos de viver pelo Espírito. Por fim, encontramos os comportamentos relacionados com a bebida e a comida, onde a Bíblia alerta contra os excessos. E nós normalmente falamos só contra o álcool. A Bíblia também fala contra o excesso na alimentação. Em primeiro lugar, bebedices. Referem-se a beber sem controle. O problema não é beber, o problema é beber sem controlo, ao ponto de sermos alterados, já não sermos mais o espírito a guiar as nossas vidas, mas a ser o álcool. Glutonaria, buscar prazer na comida ao comer sem limites. Paulo conclui assim no versículo 21 que quem pratica estas coisas não herdará o reino dos céus, o reino de Deus. Agora, a pergunta é, pode um cristão cometer estes pecados? Pode. Mas um cristão não vive nesses pecados como se fossem o seu estilo de vida. Para o cristão, os pecados são quedas momentâneas, seguidas de arrependimento e restauração. Ou seja, ele fez um destes, porque há listas, esta lista não é uma lista exaustiva, porque era a forma de comunicarem naquele contexto. Cometeu o pecado da glutonaria, já não vai para o céu? Não. Agora, se a pessoa viver nesse estilo de vida, nós podemos perceber que não sabemos se de facto o Espírito está a habitar na vida daquela pessoa. É verdade que nós encontramos em 1 João 3,6, todo aquele que permanece nele não vive pecando. Está no presente, mas no português tem a ideia do gerúndio, continuidade. Todo aquele que vive pecando, e eu aqui já traduzi para a nossa língua, não o viu nem o conheceu. O que é que significa viver pelo Espírito? Versículo 22.
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. É interessante perceber o que o versículo diz. O fruto do Espírito é. E não diz os frutos do Espírito são. Muitas vezes nós ouvimos até nas igrejas, os frutos do Espírito são. Está errado, não é plural. No original está no singular. Porquê? Porque quem vive pelo Espírito manifesta dia após dia todas estas qualidades que estão profundamente ligadas ao caráter de Deus. Não tem nada a ver com a nossa personalidade, mas tem a ver com quem habita em nós. Ou seja, o fruto do Espírito é algo que se revela em todos os cristãos e é uma expressão de quem vive em nós e está intimamente ligada aos atributos divinos do nosso Deus. Vemos aí amor. É a capacidade de nos darmos sem esperar nada em troca. Quem ama a esperar algo em troca, na verdade ele não ama. É uma pessoa interesseira. Envolve também respeito e afeição pelas pessoas. É algo pelo qual nós devemos ser conhecidos. Olha, aquelas pessoas, elas amam-se. Isto é um elogio que nos deve ser dado pelas pessoas que não conhecem Jesus. Eu posso discordar deles, mas eles amam-se uns aos outros. Eles, inclusive, amam-nos a nós. Até porque, 1 Coríntios capítulo 13, nós podemos fazer tudo, nós podemos ter tudo, mas se não tivermos amor, para nada vale. Em segundo lugar, vemos aí a alegria, uma alegria que vem de Deus. A alegria que vem do próprio Deus e não das circunstâncias. Está profundamente ligado ao contentamento de sabermos quem somos em Jesus. E isso é o suficiente. Eu sei quem sou em Jesus, isso traz-me alegria independentemente daquilo que as pessoas possam fazer ou dizer de mim, porque a minha identidade está bem definida. Eu sou um filho de Deus. E quem tem alegria manifesta também paz. É paz também interior, que tantos desejam, mas só encontramos em Jesus. Mais uma vez, não depende do que acontece à nossa volta. Longanimidade, a capacidade de rejeitar a vingança quando alguém nos faz mal. Tem paciência e não vive sempre a vida a queixar-se. Vai esticando, vai tendo paciência. Benignidade, agir com bondade e gentileza em relação aos outros. Nós devemos ser conhecidos por pessoas que mostram gentileza. Fidelidade. Bondade, antes. É a ideia de sermos generosos. Sermos generosos não só quando as pessoas merecem, mas sermos generosos quando as pessoas não merecem. Fidelidade, sermos fiáveis em tudo o que fizermos, sendo dignos de total confiança. Ou seja, eu assino verbalmente um acordo com o Rui Danilo e não preciso de ter um papel se eu for uma pessoa fiável, porque a palavra, para mim, é superior a uma assinatura. Então, isso traz credibilidade. Mansidão, a ideia de ser suave e não ser uma pessoa áspera. Domínio próprio, alguém que se controla a si mesmo e que as pessoas podem vir ter connosco porque sabem que nós estamos controlados, não por nós mesmos, mas o Espírito está a controlar as nossas vidas. Então, ao vivermos desta forma, não há lei que nos possa condenar. Então, o desejo de amar o próximo, o desejo de viver pelo Espírito, e vamos ver em último lugar o desejo de viver em humildade. Versículo 24 a 26. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões, desejos, luxúrias e concupiscências, a ideia dos desejos que deviam ser de Deus. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, quem é de Jesus crucificou a sua carne. Ou seja, nós somos lutadores contra o nosso eu, contra os nossos desejos pessoais, ao focarmos a nossa vida, então, para Deus e naquilo que Ele tem para as nossas vidas. Nós temos muitos ídolos na nossa vida que nos impedem de crescer espiritualmente. Se olhares para a tua vida, o que tem te impedido de cresceres espiritualmente? Será a inveja? A tristeza com a tua vida? A falta de contentamento? O querer estar sempre a olhar para os erros dos outros em vez de analisares para o teu próprio coração? Quais são as desculpas que arranjas
nos outros para não crescer espiritualmente. Uma vez perguntaram-me, Jonatas, qual é o teu maior problema no ministério pastoral? Eu sou o meu maior problema. Tanto a nível pessoal como a nível ministerial. Será sempre o meu eu. Ou porque sinto que não recebo aquilo que mereço, ou porque penso que sou algo que na verdade eu não sou, ou porque quero fazer justiça com as minhas próprias mãos quando alguém me ofende. O meu eu será sempre o meu maior inimigo no ministério pastoral e na minha vida pessoal. Por isso pensemos no que nos faz pecar. Por exemplo, qual a razão de eu mentir? São os outros. Não, sou eu, é o meu coração. Porquê é que vivo em lutas constantes com as pessoas que estão à minha volta? Se calhar a culpa não é das pessoas, se calhar é do teu próprio coração. Então pensarmos na raiz do nosso pecado é fundamental. Se eu tenho febre e tomo apenas medicação para controlar a temperatura, eu posso estar a esconder a verdadeira doença. Da mesma forma, se nós olharmos para o pecado de forma superficial, sem perceber as causas que nos levam a pecar, nós podemos estar só a tratar dos sintomas e não perceber que todo o pecado por trás tem um ídolo na nossa vida. Quem vive pelo Espírito viverá com humildade, sem vanglória. Sou maior. Sem orgulho do que tem ou do que é. Não provoca os outros. Porquê? Porque não há nada em nós que nos deve fazer gloriar. Nada. A não ser, conforme vemos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 31, aquele que se glorie no Senhor. Tanta vanglória, quando deve ser dada, é a glória a Deus. Quando vivemos com orgulho, até mesmo espiritual, acabamos sempre por humilhar os outros, achando que sabemos mais do que eles ou que somos melhores. Temos vivido com humildade ao ponto de sabermos lidar com todo o tipo de pessoas. Não, eu só me quero dar com alguns. Eu não consigo me relacionar com o Pedro Arnaud, ele tem mania, não quero me relacionar com ele, nada. Está errado. O que é que nos tem impedido de vivermos em paz com as pessoas? À medida que pensamos então nos desejos que pesam no nosso coração, somos desafiados a fazer uma escolha. Viver pela carne ou viver pelo Espírito. A liberdade que Cristo nos oferece não é uma autorização para seguir os nossos desejos egoístas, mas é um convite para vivermos em obediência a Deus, amando aos outros, refletindo assim a sua imagem. Como é que nós estamos a viver esta liberdade? Paulo deixa bem claro que os desejos da carne trazem destruição, divisões e afastamento de Deus. Mas viver pelo Espírito, tal como Cristo fez, é viver para o bem dos outros. É procurar a pureza, é desejar o que Deus tem para as nossas vidas e não aquilo que o nosso coração deseja ou pede. A verdadeira liberdade está em servirmos uns aos outros, amarmos o próximo como a nós mesmos e sermos guiados pelo Espírito Santo que habita em nós. Se quisermos então viver em liberdade, precisamos de olhar para Cristo, o exemplo perfeito de liberdade, de serviço e de amor sacrificial. Que possamos assim, enquanto igreja, sermos guiados pelo Espírito, viver em obediência, fazendo a diferença na vida dos outros, desejar que Cristo seja formado nas suas vidas, para refletirmos assim Jesus em tudo aquilo que nós fizermos. Desejos que pesam, e eu espero que seja o desejo de viver pelo Espírito. Que o Senhor te abençoe.